E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mãe solteira, mãe de dois meninos, do Ravi e do Levi. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês falando de como eu comecei minha vida, amei, depois dali que eu saí da casa dos meus pais. Contar um pouquinho da minha história pra vocês, tomando um tereré. Gente, eu sou sul-mato-grossense aqui, Mato Grosso do Sul. Aqui o pessoal gosta de tereré, sabe tereré. Aqui você não chama alguém de pai, vem tomar um café. Você fala assim, ô, tomar um tereré? Geralmente aqui você chama alguém assim. Gente, gravar esse vídeo começando falando como que foi eu ir morar sozinha. Eu sempre falo pra vocês que eu tive um primeiro relacionamento, que eu fiquei muitos anos. Por que que eu sempre falo isso? Porque, gente, não tem como não comentar. Porque foi meu primeiro relacionamento, assim, sério, sério. Mas na escola tinha namorico, essas coisas, mas namoro mesmo, tipo, ir em casa e tal, de namoro, a gente sair e tal, ser um namoro mesmo. Então, tipo, porque na escola a gente tem namorica. Eu, pelo menos na minha época, um namorado, assim, era que, tipo assim, a gente tinha vergonha de olhar um pra cara do outro. Pelo menos na minha época, né? Eu tinha vergonha de olhar até pra cara. Se eu te falasse que o menino queria namorar comigo, eu já ficava todo sem graça e tal. É, os namorados geralmente era assim, ou às vezes era namorico de beijo, alguma coisa assim. Então, quando eu comecei a namorar com ele, foi mais sério e tal, vim em casa. Então já era diferente. Quando eu comecei a namorar, foi lá pros 15, 16 anos. E eu fiquei com essa pessoa até quase o final da minha faculdade. E quando eu larguei dele e fui morar sozinha, eu tinha até começado a gravar esse vídeo, gente. Eu não sei onde falar esse vídeo, que eu aqui gravando aqui vlog e tal. Não sei onde parar o vídeo, eu falei, vou gravar de novo. Peguei, comecei a morar sozinha depois que eu larguei dele. Só que tinha um problema. Eu era muito dependente dele. Então, gente, eu não. Ele geralmente fazia compra, ele comandava as coisas de casa, ele sempre estava à frente de tudo. Então, assim, a minha preocupação em casa era estudar, ajudar com algumas contas. Porque eu estudava e eu pagava meu curso, aí eu tinha que inteirar pra pagar minha faculdade. Meu pai até ajudava a pagar a faculdade, porque eu escolhi, né, fazer faculdade. Meu pai sempre falou que iria pagar minha faculdade pra ir com meu irmão. Então, assim, mas o que passasse daquilo, eu pagava. Então, assim, a faculdade não ser um pouco mais cara, eu pagava a diferença e eu fazia outro curso. Então, assim, eu pagava meu curso, pagava coisa. Então, assim, acabava que eu não. E na época eu não ganhava tão bem. Então, dava só pra mais mesmo pagar meus cursos e tal. E eu não tinha dívida, né, vamos dizer assim. Aqui era água, luz, aluguel que pagava meu pai, não era muita coisa. Comecei a morar sozinha. Gente, eu queria achar a minha garrafa de café preta, que é de chá que eu usava pra chá, porque eu não tomo café. Eu queria até ver se eu acho aqui uma garrafa de café preto. Gente, tava procurando aqui, mas não achei. Mas é tipo uma garrafinha dessa, que essa que minha mãe deixou aqui. Só que eu tinha uma preta dessa, ó. Faz tempo dessa garrafinha aqui. Deve estar aqui no meio desse armário aqui, não sei. Depois eu dou uma procurada. Se eu achar, eu coloco uma foto aqui. Mas é tipo assim, uma garrafinha de café. Eu pegava. Aqui, nessa parte aqui, eu colocava uma mesa de plástico. Em cima dessa mesa de plástico, eu colocava a televisão. Aí, atrás, pra televisão não ficar assim, eu colocava as garrafas de café. Pra eu conseguir assistir televisão. E na época tava passando, tipo, uma novela bem famosa, assim, todo mundo tava assistindo, tava uma febre essa novela. Então eu colocava a TV ali pra poder assistir. Eu não sou muito de assistir novela. Só que como na época eu tava bem febre essa novela, foi uma novela que teve, acho que era tipo um... Sabe aquelas novelas tipo da Globo Vai pra Ver de novo? Mas só que eu acho que era na SBT. Gente, eu fez bem, acho que da Juma Marruá. Aí peguei, aí tá, aí quando eu ia dormir, pegava e jogava o colchão aqui. Só que nessa época, brincava de falando, foi quando eu tava com o Kel, o pai dos meus filhos. Então aqui, aí botava a garrafa de café, aí tinha um colchão que eu jogava aqui na sala pra eu poder assistir. Tinha uma cama que na época, quando eu fui morar sozinha, eu comprei no dia, porque eu não tinha nem onde dormir, eu comprei no dia mesmo, acho que foi R$ 200. Só na cama assim mesmo, não era uma cama tipo box, sabe, de duas partes, era só aquela parte de baixo da box. Dura pra caramba, dormi naquela cama um tempão. Mas vou ser bem sério, não deu problema na minha coluna, não. Acho que foi até bom pra minha coluna. Paguei R$ 200 a cama.
Era só aqueles paus, assim, gente, você deitava assim, assim, parece que eu sentia assim, deitando naquelas madeiras, sabe, da cama. Porque era só aquela parte de baixo da box. Aí eu botava um lençol, tal, dormia. Eu tinha um guarda-roupinha que minha mãe tinha dado pra mim, que era um guarda-roupa bem usado, que na época ela tinha ido morar lá com a namorada dela e tal. E era um guarda-roupa bem usado, assim. Mas era um guarda-roupa bom até. Até deu pra usar bastante tempinho. Aí eu colocava minhas roupas, tal, o armário eu tinha comprado dela, um armário simplesinho, tinha comprado dela. E um fogão que minha tia me deu, que era um fogão muito encardido. Gente, um fogão encardido, encardido. E eu falei, meu Deus, será que esse fogão presta? Peguei lá, ver esse fogão, deixar um brinco. O fogão prestava, só tava sujo mesmo. Aí o fogão limpei, coloquei aqui, começou a funcionar. Aí tinha um fogão, o que mais que eu... Nessa época, antes disso, isso foi um pouco depois, porque antes disso eu tinha... Ah não, acho que era só, acho que era só isso. Ah, e a geladeira. A geladeira, quando eu separei dele, porque assim, quando a gente tava junto, a gente tinha tudo. Tinha armário, tinha TV de 50 polegadas, tinha sofá, tinha cama, tinha guarda-roupa, a gente tinha tudo em casa. Na época eu lembro que a gente tinha um armário bem bonito, assim, enorme aqui o armário, ficava nas paredes inteiras aqui da casa, deixa eu ver. Tipo, não tem eu quando eu mostro aqui onde tá o a geladeira, hein? Tem um armário aqui, então era um armário bem bonito, grande que ficava ali. Aí eu peguei e aí ele pegou, eu falei assim pra ele, deixa em casa aqui e tal, eu vou pagando você aos poucos, tal. E isso foi passando, e ele falou que não ia deixar, não sei o quê, porque eu falei assim, eu tava estudando ainda, tinha faculdade, eu tava trabalhando ainda, porque ainda quando ia começar aquele lockdown lá, que ia começar a fechar as coisas, ainda não, tava já começando a pandemia, mas só que ainda não tinha aquele lockdown, sabe assim, aquela época que ninguém tava acreditando no Covid-19, que todo mundo, isso aí nada, vixe, Covid-19, que aí depois aconteceu tudo isso, no lockdown, foi bem nessa época. Aí eu falei pra ele, deixa aí e tal, não sei o quê. Aí ele, não, 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 não. Gente, a única coisa que eu consegui ficar ainda, porque eu briguei, foi a geladeira. Aí na época eu tinha até ficado com uma máquina, só que aí ele levou, não quis saber, porque eu tava ficando com outro cara. Aí ele pegou. Gente, engraçado, né? O homem, ele separa, ele pode sair catando 10 mil, pode sair comendo qualquer um. Agora, a mulher separou, se estiver ficando com outro, ah, meu filho, acabou o mundo pro homem. O cara pode até ter outra, mas ele vai te infernizar. Beleza. Aí eu, né, de boas, eu de boa. Eu falei, não, vou ficar na geladeira tal, eu fiquei tanto tempo com você, não sei o quê. Aí eu nem quis brigar muito, gente, porque assim, como eu fiquei esse tempo com ele, e eu literalmente fiquei estudando e o meu trabalho e todo o dinheiro praticamente que eu trabalhava, eu investia nos meus estudos, eu pagava curso de inglês, eu fiz 4 anos de curso de inglês, nos 15 ou 19 eu fiz inglês, fiz a minha faculdade de 4 anos, nos últimos anos eu tive que inteirar por causa do aquele reajuste anual, porque aqui onde eu moro não tem faculdade pública de publicidade e propaganda, tem jornalismo aqui, mas não tem publicidade e propaganda pra você fazer nem tal, senão eu ficava uns 2 anos, 1 ano, 2 anos estudando pra passar, né? Eu acho que passaria de boa. Só que no Enem não tinha, só tinha jornalismo e eu queria publicidade, não queria jornalismo. Então, porque eu vi lá a diferença, né, do jornalismo pra publicidade, eu falei, não quero jornalismo não sou muito boa e tipo assim, na época, pelo menos, né, tipo, eu olhei assim, eu falei, não me vejo, tipo, jornalista e tal, assim. Então eu falei, não, quero publicidade e propaganda, porque tem design, marketing, não sei o quê. Aí eu peguei propaganda, fui apaixonada pelo curso, falei, não, esse curso, todo mundo quer, falei, não, esse curso não sei o quê, meu pai quer, filho, você quer fazer arquitetura, engenharia, nada, eu falei, não, eu quero ser publicitária. Encasquetei com publicidade, falei, não, publicidade, quero publicidade. Gente, eu nada a ver com publicidade, porque geralmente o pessoal que é publicitário, assim, hoje em dia eu não tenho essa visão, mas antes, quando eu olhava ao meu redor, até quando as pessoas perguntavam, você faz o que? Eu faço publicidade. Aí as pessoas já olhavam pra sua cara assim, de certo tá fazendo publicidade porque eu não sabe qual faculdade fazer. E eu tava fazendo publicidade porque eu sabia a faculdade que eu queria fazer, que era publicidade e propaganda. Igual eu falei pra vocês, eu sempre respeitei meus pais e tal, mas eu, na minha profissão, pelo menos, meus estudos, faculdade, eu sempre disse pro meu pai, eu falei, não, eu vou fazer uma coisa que eu goste pra estudar, porque, gente, eu vou ficar, vamos supor,
4 anos que fui estudando. Dependendo do curso, é 5, 6 anos. Você vai fazer uma coisa que outra pessoa quer. Tipo assim, pô, eu penso assim, eu na minha época da adolescência, eu sempre respeitei meus pais e tal. Lógico, tem a fase de rebeldia e tal, eu era meio bocuda às vezes, mas assim, se meu pai ainda ficou falando, ai, faz um outro curso e tal, esse curso não vai dar bom, não sei o quê. Porque esse curso, no futuro, você tem que fazer concurso. Porque meu pai sempre pensou assim, concurso e tal. Só que, gente, eu vou ser bem séria, eu falei, pai, eu vou ter que trabalhar. Ninguém vai trabalhar por mim. Ninguém vai. A não ser, né, que eu seja meio um dia, dê muito certo encontrar esse funcionário. Mas até então, eu sempre bati nessa tecla. Falei, não, e se eu fizer essa faculdade aí tantos anos e eu depois não querer fazer minha faculdade? Depois não gostar? Depois começar a trabalhar com isso e não gostar? Aí é tempo perdido, por mais que seja pública a faculdade, por mais que fosse um curso que fosse público. Então, assim, eu peguei e pensei, falei, não quero. Eu quero fazer publicidade e propaganda, eu já fazia o inglês, então eu falei assim, não, vou fazer publicidade e propaganda. Gente, vou ser bem séria, até hoje, não me arrependo de ter feito publicidade e propaganda. A única coisa que eu, às vezes, olhando pra trás, eu acho que eu deveria ter focado até mais em publicidade e propaganda, que hoje em dia eu estaria bem melhor. Porque como eu fazia publicidade e propaganda, eu sempre ficava com medo de não dar certo. Tipo, ai, será que eu vou ganhar bem? Ai, será que o meu salário eu vou conseguir, tipo, me sustentar com o salário de uma publicitária? Então eu sempre ficava com esse pensamento mais pela minha família, pelo que eles falavam. Então eu sempre ficava com esse pensamento. Então, assim, eu nunca ficava 100% focada em publicidade. Então eu sempre estava fazendo o curso de alguma coisa, para caso, né, se eu não ganhasse muito bem na minha área, eu já tivesse um conhecimento em outra área. Então por isso que eu sempre tava fazendo empréstimo, fazendo uma coisa, fazendo outra, fiz alguns outros cursos, assim. Mas assim, pra vocês terem noção, sempre voltava a marketing, não tinha jeito. Todo curso que eu ia fazer, eu tinha alguma coisa de marketing, porque eu sempre falo assim, gente, eu acho que eu deveria ter focado sempre em marketing, porque se eu não tivesse igual, eu comecei a fazer inglês. Pô, o inglês é bom, porque eu trabalho com marketing, tem bastante siglas, vamos para inglês, às vezes tem algumas coisas de inglês que foi até bom eu ter feito curso de inglês. Então, assim, todos os cursos que eu fiz, por mais que não fosse diretamente, né, relacionado à publicidade, sempre influenciou de um jeito bom. Fiz técnico em rede de computadores na época da escola, foi muito bom para publicidade, porque hoje em dia, né, eu me tornei design, depois fui MEI. Então, gente, no meu começo aí de vida, quando eu comecei, eu saí, então eu passei muito tempo da minha vida estudando, e quando eu me vi solteira, sozinha em casa, falei, meu Deus, e agora eu tenho um marido do meu lado, não tenho pai, não tenho mãe. Eu tinha pai e mãe, mas eu falei assim, né, sozinha. E eu fiquei com esse pensamento, falei, putz. Aí eu tinha que ir no mercado fazer compra sozinha, tinha que resolver minhas coisas sozinha. E eu ficava assim, ai, então, por exemplo, eu ia fazer compra, quando eu ia fazer compra, por mais que eu andasse de ônibus, né, fosse voltasse pra faculdade de ônibus, mas eu ia fazer compra como? E eu, na época, gente, eu ganhava pra pagar minhas contas. Se eu fizesse uma conta a mais, minhas outras contas atrasavam. Então, assim, eu ia trabalhar de bicicleta. Teve uma época que eu comecei a trabalhar de CLT, eu ia e voltava de bicicleta. Gente, pra economizar Uber, às vezes eu saía do serviço, ia pro mercado, fazia compra, comprava umas coisinhas, né? Aí vinha de bicicleta. Gente, o tanto que eu andava acho que pra ir, pra voltar, eu acho que era quase uns 5 quilômetros pra ir pra voltar de bicicleta. Tipo assim, 5 pra ir, 5 pra voltar. Então eu andava tipo uns 10 quilômetros por dia. Eu acho que é uns 5 quilômetros até onde eu trabalhava. Um pouco menos. Mas é mais ou menos, acho que uns 4 quilômetros, 5, uma coisa assim. Depois eu vou até olhar aqui no mapa, não tá falando, né, que, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa média que eu andava de quilômetros por dia de bicicleta indo e voltando pra economizar passe, porque eu ganhava pra negócio de passe, de combustível, né, se eu tivesse carro, moto, mas como eu não tinha carro, não tinha moto, e eu queria economizar, então eu ia e voltava de bicicleta. Aí esse dinheiro eu usava mais pra fazer compra. Então eu ia no mercado, pensa, gente, com sacola, com coisa, na bicicleta, chegar até aqui em casa, vocês terem noção. Eu vou mostrar uma foto, vou colocar uma foto aqui de vocês, como eu fiquei. Eu parecia uma tábua. Emagreci, só tinha a bunda.
E aí depois, e eu não tinha dinheiro pra ir na academia, porque meu dinheiro era contado e minhas contas estavam tudo atrasado. Porque foi bem depois da pandemia. Tipo assim, não tem quando passou a pandemia e o povo começou a usar máscara. Aí eu comecei a trabalhar, consegui, pela galera, um serviço, comecei a trabalhar como social media. Aí gravava, tirava foto, postava, né, no Instagram. Esse era o meu serviço, de gravar, postar foto, colocar nos stories, né, do Instagram e tal. E era um período bom que eu trabalhava, não trabalhava o dia inteiro, era um período. E eu gostava demais, eu ganhava bem ainda. Então eu falei, cara, eu trabalho meio período, ganho bem, então tá ótimo. Eu tinha tempo pra trabalhar esse, então eu comecei a postar algumas coisas, porque desde os meus 17 anos, desde quando eu entrei, gente, na faculdade, eu queria aprender a mexer com um programa de edição. Não sei por que de acho. Eu fui pra faculdade e a professora apresentou o CorelDRAW e o Photoshop, esses programas de edição. E eu gostei, tipo assim, de primeiro. Tipo, pô, comecei a mexer, comecei a ficar interessada. E eu falei, não, tem que aprender, mexer nesse trem aqui. Gostei de fazer arte, gostei de fazer esses trem aqui. Aí, aí eu peguei e comecei a trabalhar, mas assim, sem nenhum intuito de ser designer gráfico, porque eu sempre achei que eu fosse trabalhar mais na área de gestão, de outra coisa, sem ser em computador, assim. A gente tem que trabalhar com outra coisa. Tá, passou o tempo, beleza. Aí, né, larguei, a gente separou. Aí foi bem nessa época da pandemia, teve um lockdown, aí saí da empresa, porque onde eu trabalhava era presencial. E a dona de lá, acho que ia até fechar a loja, mudar de estado, sei lá. Parece que, se eu não me engano, quando eu saí de lá, passou um tempo, parece que ela tinha mudado de estado. Aí a loja, por isso que fechou, uma coisa assim. Não sei se estava aberto, se vendeu. É dizer, se você quer sair de lá, tive lockdown, fechou tudo. Aí fiquei sem emprego, aí fiquei desempregada. Aí nesse tempo que eu fiquei desempregada, eu falei, eu preciso trabalhar, né? Então eu comecei a apostar na internet, ó, eu faço cardápio digital. Aí o que eu pensei? As empresas tá indo tudo pro digital. Pô, quem que vai? Faço cardápio, faço não sei o que, cartão de visita, não sei. Gente, comecei a postar. Aí eu ganhava ali mais ou menos um dinheiro para eu conseguir me manter. Então eu sobrevivia. Eu não vivia, eu sobrevivia, literalmente, porque eu ganhava ali na pandemia. E pro meu azar, todo mundo praticamente da minha família conseguiu pegar aquele trem do auxílio lá do governo, de R$ 600, menos eu. Gente, eu sou azarada de um tanto pra esses trem. Todo mundo lá recebendo negócio de auxílio de R$ 600. Até meu irmão, que não trabalhava, que nem só estudava, conseguiu receber auxílio. E eu não consegui receber esse auxílio. Não recebi esse auxílio. E eu falava, puta. E eu, meu Deus do céu. E agora? E agora, Jared? E agora, Jared? Aí tá. Peguei e falei, beleza, né? Porque tinha dado o tanto lá de. Apareceu no meu que, tipo assim, o tanto de pessoas que tinham pra receber na família já estavam recebendo. Aí eu falei, beleza, então, né? Fazer o quê? Aí peguei e comecei. Aí eu ganhava dinheiro fazendo esses trabalhos, cardápio digital, cartão de visita, tudo esse trem digital, arte. Comecei a postar. E olha, eu não sei. Aí foi aparecendo, tipo, uma pessoa ou outra. Foi assim que eu comecei a trabalhar mais, vamos dizer assim, de forma autônoma. Que aí eu fiz meu Instagram profissional, comecei a fazer identidade visual, comecei a fazer algumas coisas cursinho, algumas coisinhas assim relacionadas, pra eu me aperfeiçoar mais. Aí comecei a fazer, beleza. Aí foi assim que, gente, começou a minha vida aí de solteira, minha vida, vamos dizer assim, adulta. Aí eu tive mais dois namoricos, esse depois desse meu primeiro. Aí não deu certo, larguei, porque, gente, sabe quando você tá com alguém, mas ainda tem resquício do relacionamento passado. Então, assim, não queria ficar, não tava gostando mais da relação, não conseguia gostar da pessoa, assim, no sentido de, sabe, ser namorado e tal. Então, assim, pra mim, aí eu larguei e tal. Aí depois também nunca mais. Aí comecei a conhecer. Aí conheci esse meu outro relacionamento também, durou um pouco tempo. Não durou muito tempo também, porque a gente só se via final de semana, um final de semana ou outro. Aí também eu ficava meio desconfiada. Então, assim, ele era meio babaca também. Falei, babaca assim, né, gente? Ele teve atitudes babaca. E foi o que me fez, não que ele seja uma pessoa ruim, mas assim, pra mim, pelo menos, não foi bom. Então, peguei e separei.
Aí eu ia fazer 2 meses ali solteira. Foi quando eu conheci esse pai dos meus filhos, que eu até conto aqui num vídeo de como eu conheci ele. Gente, eu acho que eu vou até gravar de novo esse vídeo, que eu também não sei onde foi aparecer a merda desse vídeo. Que eu até conto pra vocês como que eu conheci ele e os nossos amigos em comum, até que. Porque se eu for colocar numa ordem cronológica, assim, eu sempre falava pra ele, eu falava assim, nossa, eu não sei como que a gente não se conheceu antes e foi, né? E ainda, depois de tanto tempo, foi se conhecer, vamos por agora. Gente, é uma coisa assim, depois eu faço um vídeo só falando disso, porque eu acho muito interessante, muita coincidência, assim, é, porque, tipo, eu sempre fiquei, sabe? Pô, porque na época assim, eu nem imaginava, depois ele foi falando e tal, depois de muito tempo que a gente tava junto, que aí eu comentei com ele, até eu falei, nossa, como que as coisas, né? Ou é muito azar, ou é acaso do destino. Porque eu falo azar, né? Por tudo que aconteceu na nossa relação. Mas assim, quando eu conheci ele, gente, eu tinha só minha cadeirinha aqui de plástico. Eu vou ver se eu acho uma foto minha com notebook, uma garrafa de plástico. Hoje em dia, eu tô chique, bem. Que eu tenho isso aqui, ó, pra tomar tereré. Gente, aqui pra mim é caro. Você paga quase R$ 300 uma garrafa assim, ó. Pra mim é caro. Eu comprei essa garrafa de tereré pra me tomar meu tereré enquanto trabalho. Porque aqui é calor, no sul Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. E eu no sul Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Pra quem é sul Mato Grossense e gosta de tereré. Eu paguei quase R$ 300 essa garrafa, ainda parcelei acho que umas 3 vezes. Respeite minha garrafa. Que antes eu tomava uma garrafa de plástico aqui, que eu botava na geladeira, enchia de garrafa de 2 litros. Porque como é calor aqui, então o gelo descongelava muito rápido. Então, assim, às vezes eu tinha que encher um monte de garrafa de gelo ali pra ir tomando tereré durante a tarde e tal, pra trabalhar. Ou quando chegava também em casa, porque antes eu trabalhava presencial. Mas aí quando eu comecei a trabalhar home office, aí eu falei, não, tem que comprar uma garrafa. Aí minha situação melhorou um pouquinho, comprei a garrafa. Resumindo, gente, eu tive que recomeçar minha vida umas 3 vezes. Recomecei quando eu larguei desse meu primeiro namorado. Depois, quando eu larguei do pai dos meus filhos pela primeira vez, que foi quando eu falo pra vocês do Ravi, que eu engravidei, depois fiquei sozinha, passei tudo aquele rolo. Eu vou deixar até aqui a descrição do vídeo pra vocês. Aí largou, aí eu tive que recomeçar, gente. Eu tinha dia que eu ia deitar. Acho que eu chorava tanto, assim, mas em questão de falar assim, meu Deus, tudo que eu pensei de família, tudo que eu pensei de construir família, de cuidar de filho, nunca me imaginei grávida sozinha. Sempre achei, né, que quando eu engravidasse eu teria alguém ali, pelo menos assim, até no início, né, da, da criação, sei lá, de quando o Rabi tivesse 2 anos. Porque na minha cabeça não tinha esse negócio assim, nossa, o cara vai me engravidar e vai me abandonar. Gente, eu devia ser muito tapada. Ou eu morava, sei lá, ou minha mente, sei lá, acho que era do outro mundo paralelo. Acho que vivia num mundo paralelo. Porque a minha cabeça, nunca pensava assim, tipo, eu vou engravidar, o cara vai me abandonar. Vai me abandonar grávida com um filho, meu Deus do céu. Como que eu tive coragem de fazer isso? Gente, eu juro que eu pensava assim. E quando eu engravidei, eu vivi sozinha, grávida. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tudo bem, eu sozinha, me virei, né? Trabalhava, tal, não sei o quê. Trabalhava em casa, cartão, tudo que deve pra me fazer de ar, de tudo, postar. Tava ali trabalhando, mas, gente, sozinha, grávida. Eu falei, ixi, agora lascou. E ele me deixou com um monte de dívida, carro, moto atrasado. E deixou aqui, tipo, comigo. Dessa última vez que a gente largou, não, ficou ainda com ele. Então, assim, né? Mas quando tava aqui comigo, atrasando parcela e tudo, e eu sem saber o que fazer. A sorte é que na época eu tava ganhando bem, então eu consegui pagar essas contas. E quando tava tudo bem, certo, aí ele veio com uma historinha no meu ouvido. Peguei e vendi o carro e a moto pra ele. Pá, e me lasquei de novo, porque depois engravidei do Levi, a gente largou. Adivinha quem tá agora novamente recomeçando? Adivinha quem tá cheio de dívida? Adivinha quem tá com o nome no lado cheio de dívida? No Serasa? Serasa, por favor. Nossa.
Tive que estar no Serasa. E os carros e moto atrasado. Então, gente, quando eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, né, na verdade, aqui do YouTube, por isso que eu decidi gravar, gente, muitas para o YouTube e tal. Além do, né, de ser publicitária, além de ter que aparecer também em questão de serviço, questão, tipo, eu também gosto aqui de gravar pro YouTube. Gosto também de trabalhar com isso, com marketing, com publicidade, com tudo. E é uma coisa já que eu sempre quis, né? Gosto de fazer vocês gravar pro YouTube, mas só que eu nunca achei que eu teria. É... não sei, sabe essa coisa de influência, blogueira? Não sei, gente, mas eu tô gravando. Porque eu acho que é necessário gravar, eu gravo, posto, quero gravar também mais vlog, mais coisas. Então, gente, meu pensamento era assim, minha cabeça funcionava assim, no sentido de família, filhos. E quando eu comecei assim, então eu tive que recomeçar quando eu larguei no meu primeiro namorado, depois dessa vez do Ravi, aí voltei, tentei, né, novamente alguns de família, me lasquei, que ainda comprei um carro, e ele falou que, ia alugar pra Uber, não sei o que, esse carro pegou fogo, diz ele, aí fiquei com dívida, fiquei com dívida no cartão do tempo que a gente tava junto também, porque eu ia no mercado, fazia compra, aí parcelava uma coisa, outra, então acabou que eu fiquei sem, tipo assim, sem carro, que o carro que eu financiei e a moto ficou com ele, cheio de dívida. Então, enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês no YouTube, a moto está por aí, andando, usufruindo. O carro parece que tá na mecânica ainda. E meu nome tá na onde? No Serasa. No Serasa. Aí, gente, por isso que eu falo pra vocês, que quando às vezes ele vinha ver meu filho e tal, e eu ainda tratava ele bem, e eu ficava pensando, gente, quem, depois de ter passado tudo isso, eu falei assim, cortar a relação de tudo, porque, cara, essa pessoa, se você, né, mesmo depois de separado, você ainda tentar ajudar alguém, tentar compreender o lado da pessoa, e a pessoa só te lascar em dívida, porque dívida, dinheiro, isso a gente paga com o tempo pago, parcelo, renegocio. Mas uma coisa que eu sempre falo, que eu nunca vou esquecer, abandonada grávida, tive que ficar 12 dias na maternidade com meu filho sozinha, passei mal bocados, tive que passar. Gente, vocês não têm noção. Então, assim, é muito. Deixa eu ler, vizinho deu ar da graça. Então, gente, tudo isso ainda eu tive que passar e que não foi fácil, porque assim, quando você vem de uma família onde isso acontece, ou você já tem, tipo, como vamos dizer assim, como se fosse uma coisa assim, que fosse na tua cabeça normal, vamos dizer assim, separado, porque às vezes tem mulher que engravida e não tem esse pensamento igual eu. Então é normal, tipo, engravida, se o homem abandona, tipo, às vezes não sofre, ou se fica com alguma dívida, alguma coisa, cada um. Então, quando eu fiquei sozinha, solteira, com esse monte de dívida, e eu consegui me levantar, consegui organizar minhas contas, e depois ele veio com esse assunto, desse papo, né, de querer reconstruir família, e lá vai eu tapada, né, voltar e tal, e depois me endividar de novo. Então, quer dizer que dos meus 20 anos ali, praticamente, de quando eu comecei a morar sozinha, até agora, vamos dizer assim, né, que eu vou fazer 27 anos, eu tô recomeçando minha vida. Então, assim, já era pra mim estar bem de vida. Vixe, eu já tava até. Quando eu larguei dele, né? Eu comecei a me pagar essa dívida, eu comecei a organizar, né? Tudo, minhas coisas. E eu já ia ver casa, carro, já ia estar com casa, carro. E por causa do quê? Que esse pensamento meu de família, de filho, porque meu filho tem que dizer pai, porque não sei o quê. Eu só me lasquei, vamos dizer assim. Pensei mais nos meus filhos, né, do que em mim. E na verdade, foi até ruim pra eles, porque aconteceu o que aconteceu no meu relacionamento, foi ruim até pros meus filhos. Então, hoje em dia, eu digo assim, a gente não tem máquina do tempo, né? Mas eu não sou do tipo, pô,
terceira vez que eu tô recomeçando. Só que também nunca mais. Nunca mais, porque, gente, imagina, se passar por tudo isso. E depois, né, o cara, sei lá, falar. A pessoa falar, ai, que vai mudar, que vai não sei o quê. Eu vou ser bem sério, não acredito. Pra mim, ou a gente aceita a pessoa como é, ou a gente pega e prossegue a vida e tenta encontrar alguém. E, te, e tenta encontrar alguém que seja, né, que seja da maneira que a gente queira. Então, essa foi a história de quando eu comecei sozinha até hoje, de quando eu fui morar sozinha. Então, eu acho assim, nunca é tarde demais pra recomeçar. Eu não me abalei, sabe, de ter que recomeçar novamente, de ter que novamente, né, pagar a dívida, me reerguer, só que dessa vez, bem mais forte, mulher, dizendo assim, né, tipo, de mãe agora, de aquele pensamento, porque antes ainda, quando eu tava grávida, eu ganhei o Levi, eu ainda não tinha me tornado mãe. Quando meu filho nasceu, eu acho que, sabe, eu me senti assim, outra mulher, vamos dizer assim. Aí eu me senti, tipo, falei, cara, eu tenho que fazer pelos meus filhos, tenho que fazer de tudo, tipo assim, pra dar o melhor pra eles, porque eu sei que o pai, né, não vai tá ali, não vai fazer muito por eles. Então vai ter que ser eu para lutar, para trabalhar, para fazer por eles, para botar eles numa escolinha futuramente, para eles terem o melhor. Então, quando dessa, né, última vez, quando você vai, é diferente agora, porque agora eu tô mais madura, me sinto, tipo, mais forte no sentido de psicológico, de tudo. E já do Ravi, não. Do Ravi eu ainda tava muito fragilizada. Tava com outro pensamento, tava com aquele pensamento de menina, da época da fazenda, de família, de pai, mãe, filhos. Então, assim, e agora não, agora eu penso assim, não, eu, meus filhos, e ponto. Batalhar por eles e seguir em frente. O dia que se encontrar alguém bom, né? Tipo assim, né? Que queira, tenha os mesmos objetivos que eu, ou parecido, que queira, né? Também construir família, que tenha esse pensamento, né, de criar os filhos, tudo. Aí sim, se não, também ficar solteira e cuidar dos meus filhos, curtir a vida também. Quando eles estiver um pouquinho maiorzinho, sair, me divertir, descansar também a cabeça, fazer o que eu gosto, academia, trabalhar aqui com as minhas coisas e pensar no futuro, né, pra eles. Então, gente, essa foi a história aí de quando comecei sozinhas pra agora eu, Kathleen, mãe, próxima aí, quase fazendo 27, faço dia 1º de junho, 27 anos. Então, aí falta 3 anos pra trintar. Então, gente, ó, agora não tem mais tempo pra esses relacionamentos rasos, pra homem fraco. Agora eu tenho que pensar no futuro pros meus filhos, pra mim, e dar o melhor pra eles. Então, um beijo pra vocês. Se vocês quiserem compartilhar também a história de vocês, de quando vocês começaram, curta esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações.